Nesse vídeo, vou trazer um passo a passo de como você vai se tornar um investidor de sucesso, como você ter um planejamento que vai te trazer resultados a longo prazo, que é isso que importa para qualquer investidor novo na área. Vamos junto! Temos aqui alguns elementos que circundam a nossa vida, que faz a nossa vida de alguma forma ter sentido. Claro que para você pode ter outros elementos a mais, a menos. O importante é que a ideia é trazer coisas genéricas, coisas que todo mundo ou a maioria vão ter em comum. Então, basicamente, nas nossas vidas, a gente tem a relação familiar, a relação com amigos, temos a parte da fé, temos a parte dos cuidados com a saúde mental e a saúde corporal, praticando esportes, fazendo alguma coisa que mexa o nosso corpo. Temos a parte também de alimentação, então nos alimentarmos bem para poder ter qualidade de vida, para poder ter saúde, para poder trabalhar e conseguir fazer as coisas que a gente deve fazer. A parte de entretenimento, é claro, a gente também precisa aproveitar a vida, senão não faz sentido algum a gente só trabalhar, só estudar e não ter um momento de lazer. E temos a parte de trabalho. Aí, expandindo a parte do trabalho, temos a parte de execução do serviço, somos pagos para poder trabalhar. Executamos esse serviço, o que foi acordado com a sua empresa, e aí você vai ser pago posteriormente. Depois de ser pago, o que você vai fazer com esse dinheiro? É claro, você vai pagar as suas contas. E aí, caso sobre algo? E geralmente sobra algo, né? No começo da vida, a gente praticamente não tem sobra de dinheiro. Não sobra nada ou quase nada. Então, é tudo para pagar contas mesmo. Mas caso você esteja no momento que consiga guardar nem que seja R$1, você já entra para esse fluxo adicional, que é o que fazer com o que sobra. O que geralmente as pessoas fazem? Curtem a vida, o que não tem nada de errado nisso, tá? Não é errado você curtir a vida. O ponto é, tem que haver um equilíbrio. Isso é inegável. Então aqui a gente está em busca de uma mentalidade de equilíbrio, não de não curtir. Não de é tudo para investimento e nada para aproveitar a vida. Não, é um equilíbrio. Então a gente entra na parte de guardar o dinheiro. E aí que vem a pergunta, mas por que eu devo guardar o dinheiro, eu devo jogar para o investimento? Como havia dito nesse vídeo aqui, a gente perde o poder de compra no decorrer dos tempos, dos dias, dos meses que se passam em nossas vidas. O importante, então, é a gente tentar se resguardar e ter o dinheiro acompanhando minimamente esse custo que a gente acaba perdendo. Então, se a gente acaba perdendo, a gente precisa segui-lo para minimamente não perder. Se a gente ganhar, aí melhor ainda, né? Óbvio. Mas se a gente não perder, já é um grande ganho também para quem está no início, tá? Então a ideia aqui é por quê? Justamente não perder poder de compra. Isso é um dos motivos primordiais aqui para a gente poder prosseguir e entender o porquê que a gente deve investir. Um segundo ponto, além do poder de compra, a gente também tem que pensar no nosso futuro. Precisamos ter o dinheiro acompanhando a inflação desse tempo todo que a gente vai chegar em nossa velhice. Terceiro ponto, se você já é uma pessoa mais idosa, uma pessoa que já tem um pouco mais de idade, mas também pretende passar o dinheiro que você tem em algum momento para algum familiar seu, um filho, um sobrinho, um tio, uma tia, enfim, qualquer hierarquia familiar que você tem em sua vida, vai fazer sentido você também investir. É uma forma que facilita bastante você a começar a pensar nessa forma de passar o dinheiro para um familiar. Tudo bem? Então, respondido o porquê, a gente vai o que compõe o investimento. O investimento não é só colocar um dinheiro lá, vou escolher aqui uma coisa qualquer, alguma coisa de alguma análise meio genérica, meio por cima e colocar o dinheiro. Não é só isso. Temos um mindset que a gente deve criar. É como se fosse qualquer outro novo hábito que você esteja tentando trazer para a sua vida, tá bom? É basicamente isso, um novo hábito. Com conhecimento específico, claro, com um risco grande, porque mexe com o nosso dinheiro, o dinheiro de nossas vidas, então é bem importante, mas é um conhecimento como qualquer outro qualquer, um hábito como qualquer outro qualquer. Então vamos a eles. Temos a parte do conhecimento, expectativa, planejamento, execução, consistência, período de resultado e terceiros. Eu nominei terceiros, quer dizer o quê? Entender que muitas coisas você não controla. Isso é bem importante também. Vamos a cada um deles. Conhecimento é o momento onde você vai buscar estudar para obter o conhecimento técnico, é onde você vai ter a definição do que deve ser analisado, ou seja, você vai, com o seu conhecimento técnico,
com o que você previamente analisou. Você vai começar a conhecer indicadores, tem um investimento, você vai ver um investimento aí na tela. Temos o IPCA mais alguma coisa. Poxa, esse investimento aqui ele vai entregar uma rentabilidade de IPCA mais um número prefixado. Ou seja, tem um indicador ali, tem um elemento ali que é o IPCA, preciso conhecer ele. E está nesse vídeo também. Então, precisamos conhecer o indicador, certo? Temos a taxa Selic, temos o IPCA, temos o CDI. São os 3 primordiais ali da renda fixa que você precisa conhecer. O próximo passo. Claro, isso aqui é uma ordem que eu coloquei da minha cabeça, mas você pode bagunçar essa ordem, tá? Não tem uma ordem muito bem prefixada. Claro, precisa estudar para conhecer os termos, mas você pode bagunçar um pouco isso que não tem problema nenhum. O importante é seguir e ter isso daqui em algum momento no seu fluxo de estudo, tá certo? Próximo passo. O empírico, mão na massa, prática e teste. Claro, são os comos. Por que digo isso? Porque somente colocando a mão na massa, e o que é mão na massa nesse cenário de investimentos? Você colocar um dinheiro para você poder ver como é que funciona. Você começar a perder aquele receio inicial, sabe? A gente tem um medo, a gente vai querer acompanhar no início, todos os dias, talvez de hora em hora, para poder ver o que está acontecendo. E isso não vai trazer resultado algum, mas faz parte da nossa ansiedade, nosso nervosismo, do medo do novo, da descoberta. Então faz parte, você precisa vivenciar isso um pouco também. No começo é um pouco chato isso, mas depois vai melhorando, pode ter certeza, porque com mais conhecimento, com mais validações que você já fez, com mais testes, você começa a ter mais tranquilidade interior para poder prosseguir de uma maneira mais saudável, tá certo? Importantíssimo esse passo de você colocar a mão na massa. E você vai descobrir os porquês, os comos, quais são os pontos que eu devo me preocupar, por que eu faço assim, como que eu faço isso, aquilo. É nessa fase que você vai ter muitas das respostas, tá certo? E é claro que essas respostas vão vir com as validações. Você colocou a mão na massa e você vai validar tudo aquilo que você fez. Ah, mas de quanto em quanto tempo? Analisa, testa. Poxa, eu vou analisar uma vez na semana, que não vai acabar te atrapalhando no trabalho. Para ali um sábado, um domingo, uma horinha que você tem para poder analisar. Tá tudo certo, não precisa ser algo diário, entendeu? Senão vai te consumir muito e você vai acabar perdendo o foco principal, que é o quê? Ganhar dinheiro trabalhando. O trabalho que vai te enriquecer, não os investimentos. Voltando para a parte de validação, você tem a parte de erros e a parte de acertos. Nos erros, e é claro, você precisa entender os erros. Então entende o que você pode fazer de forma diferente e retestar aquilo. Então, o que você errou, poxa, errei. Preciso descobrir o que errei, bolar uma estratégia diferente para poder retestar isso e ver se eu consigo trazer ele do erro para o acerto. Tá legal? E você também precisa mitigar um erro gigantesco, coloquei aqui. Por exemplo, quero começar a investir só em Bitcoin. É altamente volátil. Não faz sentido para quem está começando a investir tudo em Bitcoin. Tudo e nada são palavras que você não pode ter no seu linguajar de investimento. Você não pode ter tudo em uma coisa só, você não pode ter nada em algo. É mais ou menos essa ideia genérica para vocês. Então, não jogue tudo em uma coisa só. Então, mitigue. Como eu mitigo nesse caso? Diversifique. Não vou colocar só em BTC, vou colocar também em renda fixa. Aí você vai pensar também nas porcentagens. Poxa, vou colocar X% em uma coisa, X% em outra. Mas isso é mais para frente, na parte de planejamento. E na parte de acertos, e se até agora fez sentido para você esse vídeo, deixa um comentário aí embaixo, diga o que você até agora entendeu, o que faz sentido para você, o que não fez sentido para você, porque assim a gente começa a ter uma troca também que é bem bacana pra gente, tá certo? Na parte de acertos, a gente tem o como posso melhorar, então você precisa analisar o que você já tem de acerto, para poder analisar e melhorar. E testar novos conhecimentos em cenários pequenos e viáveis. Então toda vez é muito similar ao empírico aqui que eu havia comentado, mas aqui também nessa parte é onde você consegue enxergar que você já teve um acerto. E talvez fizer sentido para você, você melhora aquilo que já está certo, testando em um cenário específico, um cenário que não vai te atrapalhar tanto, numa porcentagem, que não vai te trazer risco muito grande. É uma fase muito importante também da gente entender
o que a gente pode melhorar mesmo tendo acertos. Segunda parte, expectativa. É claro, pessoal, no início a gente tem uma expectativa muito alta, muitas pessoas, pelo menos que eu já conversei, elas acreditam que os investimentos vão enriquecê-las, vão tornar elas ricas, e não é verdade. Elas vão te ajudar nesse aumento do enriquecimento, seja o que for para você ser rico. Mas ele vai te ajudar sim, mas ele não vai te trazer o resultado que você está imaginando de riqueza imediata. Não existe isso. O que vai te trazer a riqueza, o ganho exponencial para você é o seu trabalho, porque é com ele que você vai conseguir aportar, ou seja, colocar dinheiro no mundo dos investimentos. Então vamos aos itens. Então a expectativa, com o conhecimento que você adquiriu aqui em cima, por isso temos essa seta, você sabe minimamente o que deve ser esperado. Ou seja, você já tem alguns indicadores, alguns elementos que trazem você para o mundo onde você já não é mais um desconhecido. Você já tem um conhecimento mínimo para poder começar a testar, a executar as coisas, a pensar em planejamento, tá certo? E com isso você já tem a expectativa do que mensurar, que é analisar esses indicadores, os elementos, ver se está batendo com o que eu espero, se não está. Então é aqui que você também tem essa expectativa do que mensurar. E temos a parte de reajustar. O que é esse reajustar? Reajustar a expectativa. Então depois de um tempo, você vai ver que isso aqui é um ciclo, então você vai executando isso daqui com o tempo e vai repassando step a step para ver se faz sentido você modificar algo, porque sim, é possível você modificar. É importante você entender que você está em momentos da vida que são diferentes e a tendência é que você, num trabalho, por exemplo, evolua, certo? Não faz sentido você ficar no seu trabalho ganhando sempre a mesma coisa. Então, provavelmente você vai evoluir, vai trabalhar e vai ganhar mais no decorrer dos anos. Então a ideia aqui é você sempre estar nesse ciclo. Ah, mas de quanto em quanto tempo? Também não interessa muito aqui, é você quem vai definir. Mas o ponto é claro que interessa, mas não é o mais importante, sabe? O importante é, defina um tempo, ou espere algo acontecer, ou vou ganhar mais agora. Poxa, vou revisitar lá os passos para ver se faz sentido eu modificar algo. Parte de planejamento. Aqui é um passo super importante, onde a gente coloca a ideia no papel para poder depois executar. Temos a realização de um planejamento que tem um casamento, um match com a sua vida. O que eu quero dizer com isso? Cada indivíduo tem as suas particularidades. Isso é essencial você entender. Ninguém é igual a ninguém. Não é uma mãe falando aqui, tá bom? Realmente, todo mundo é diferente de todo mundo. Ainda mais no que diz respeito a dinheiro. É bem diferente. Não dá para você copiar o investimento de um ou outro, de um tio, de uma tia, de um primo. Não dá. Você não sabe os receios que você tem, você não sabe se aquilo vai estar adequado ao que você consegue aguentar, porque no início é uma pressão sim você ter que ficar esperando aquilo para poder performar ou não, para poder entender se vai dar certo ou não. Então calma, entenda primeiro como você lida com as coisas. Você é um pouco mais ansioso? Talvez um pouco mais de renda fixa faça sentido para você. Ah, você consegue ter um apetite maior ao risco? Então talvez um pouquinho mais de renda variável faça sentido para você. Mas tudo em renda variável? Não. Para a pessoa mais ansiosa, tudo em renda fixa? Não. Não também. Então é uma mescla de tudo, mas é claro, tendendo para o seu eu interior. Poxa, Victor é assim, então vamos colocar a porcentagem de acordo com o que ele é. Tudo certo? Próximo passo. Entender o que é importante para você ter um planejamento mais adequado e personalizado. É essencial. É um pouco, reforçando um pouco o item de cima, né? Do porquê você precisa ter um planejamento personalizado. Para justamente você aguentar. Em poucas palavras, você precisa aguentar levar esse planejamento por mais de um ano, por exemplo. Minimamente. Para você testar aquilo. Se você colocar planejamento em execução em pouco tempo, você não vai ter dados para poder entender como foi aquilo, como ele procedeu, qual é o resultado, qual é a expectativa que eu criei, o resultado que foi esperado e o que foi executado. Você precisa ter calma. Deixa as coisas acontecerem e segue o que foi planejado.
Então é por isso que esse passo inicial ele é primordial. Se você erra alguma coisa, ou não, eu consigo ter um apetite aqui de 70% para renda variável, mas você vê lá a bolsa caindo um pouquinho, 5%, você, meu Deus do céu, eu tenho que vender tudo isso daqui, não consigo deixar meu dinheiro aí porque eu tenho muito medo. Não é para você naquele momento aquilo, talvez mais para frente seja, mas não naquela porcentagem. Entende? Não é tirar tudo. Talvez você tenha um pezinho ali, mas não todo o pé. Então é disso que se trata um planejamento adequado e personalizado. E é claro, não crie falsas possibilidades, falsas hipóteses. Por exemplo, eu consigo lidar com isso tirando o dado da mente, assim, do além. Não, entenda você primeiro. Poxa, você é um pouco mais... está entrando num terreno novo. Você é um pouco mais ansioso? Começa na renda fixa. E na renda fixa já é um desafio. Você vai ver que às vezes ela tem mais riscos a curto prazo do que renda variável. Então você tem que entender, coloca o pezinho, coloca o dinheiro que você sabe que você não vai precisar por curto prazo. Poxa, curto prazo é discutível o que é curto prazo, mas 6 meses já é um curto prazo interessante. 1 ano é interessante. Então é um dinheiro que você realmente não vai precisar para pagar alguma conta ou para caso aconteça alguma coisa, doença, você não vai utilizar. E viva a vida possível e real. Curtir a vida é essencial. Então, curta a vida. Não é para investir tudo e não curtir a vida. Equilíbrio é essencial. Execução. Nesse momento você vai executar o que foi planejado e acompanhar as métricas e indicadores. É basicamente isso. É executar e ficar de olho para poder analisar. Consistência. Aqui tem muito do mindset, do hábito. Você está criando uma rotina. Rotina é essencial. O hábito é essencial. Então, com conhecimento, expectativa e planejamento e execução alinhados, você se sente seguro no que está fazendo e pronto para persistir e buscar criar o hábito de executar por um período pré-estabelecido. Ou seja, todos esses elementos aqui acima, com consistência, você vai executar eles de uma maneira tranquila. Toda a consistência que você vai ter nesse passo foi seguindo o ideal aqui de cima. E com isso daqui bem planejado, bem executado, bem alinhado a você, você vai ter esse hábito para poder atingir a consistência e executando por períodos. Mês a mês, vou investir mês a mês. Vou investir a cada 2 meses, que é onde eu consigo ter o dinheiro. Ok, segue esse planejamento. Consigo investir R$10. Invista os R$10. Como fazer? Vamos discutir mais para frente em novos vídeos. Mas já deixa ali, R$10 eu vou usar para investir. O novo passo, período de resultado. É aqui onde a gente vai analisar em certos períodos os resultados e reajustamos a expectativa e o planejamento caso seja necessário. Então aqui um pouquinho também de, poxa, tô seguindo o planejamento, tô investindo mês a mês, a cada 2 meses, 6 meses, a cada 1 ano, eu vou analisar aquele meu resultado. Para você ter um insumo, a quantidade de dados necessária para te dar uma visão. Você precisa de dados interessantes que se adequem a um possível resultado consistente. Poxa, aqui nesse ano, do jeito que eu tô com essa carteira, com esses investimentos que eu fiz, eu sei que eu tenho isso daqui de rentabilidade. Ok, você vai conseguir ter uma análise assertiva daquilo. Se você deixar só 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, até 6 meses, é insignificante aqueles dados, entende? Então deixa por um tempo, vai analisando e coloque o dinheiro que você, repito, coloque o dinheiro que você possa deixar lá ele parado. E por fim, temos a parte de terceiros, que é entender que muitas coisas você não controla. Vamos a elas. Política é volátil, é muito importante isso. A política, ela é como o mundo, pessoal. Tem ciclos. Então já buscando aqui o relacionamento com o segundo item, o mundo e a economia possuem ciclos. A gente precisa entender isso, por mais que seja difícil ter essa visão macro, mas é importante você ter. Ao invés de você estar olhando só aquela visão ali mais próxima, né? Tem aquele zoom no que você está vendo, tenta tirar esse zoom e olhar mais por cima, porque você consegue enxergar. O mundo é volátil, a economia é volátil. Ambos possuem ciclos.
Ou seja, vai estar em alta, depois vai ter uma baixa. Vai estar em alta de novo, vai para baixo. Vai estar em alta, baixo. E com essas altas e baixas, é claro que no longo prazo, a ideia é que ele vai evoluindo. Mesmo ele baixando, em algum momento na média, a média vai aumentando. Então tô aqui, mas subiu, caiu, mas a queda já é maior do que a queda anterior. A subida e a queda de novo, essa descida aqui já parou num ponto maior do que o anterior. E assim sucessivamente. Então entender isso é primordial, para você não ter tanto receio de executar o planejamento. Então, com planejamento e expectativas alinhados, você vai ter mais aceitação com o que você não controla. Ou seja, você não vai ficar tão amargurado de ver a economia caindo. Poxa, a bolsa dos Estados Unidos está caindo muito. A bolsa brasileira está caindo muito. Nossa, a taxa de juros está aumentando demais. Ok, é ruim, isso é inegável, é ruim. Mas você vai ter o entendimento daquilo e não vai ficar com aquela ansiedade muito grande para poder fazer uma mudança caso algo caia ou caso algo suba muito também. Quando sobe muito, a tendência é que as pessoas comprem. E na verdade, o certo é o inverso. Você comprar quando está caindo. Porque se você acredita que aquilo é um bom papel, é um bom investimento, ele no médio e longo prazo vai reverter toda essa queda e vai subir novamente. Então, enfatizar isso daqui, foque no que você controla. Foque no que você controla. Não tem nem muito o que dizer sobre isso daqui. Fique perto de pessoas que querem o mesmo que você, que têm experiência para compartilhar, ou simplesmente têm o desejo de evoluir no mesmo que você. Ou seja, ouça os mais experientes, mas tenha o poder de tomar suas próprias decisões. Então fique próximo de pessoas mais inteligentes do que você. Isso também é um lema para a vida. A gente precisa se cercar de pessoas mais inteligentes porque a gente consegue absorver o conhecimento delas. Quando a gente tem pouco conhecimento, o melhor é buscar conteúdo sobre aquilo. É você ouvir mais, refletir mais e falar menos. Você não tem tanto conhecimento sobre aquilo. É claro, é importante no começo também você compartilhar o que você sabe. Porque você vai evoluindo também, as pessoas vão te dando toques, você vai evoluindo, faz você estudar também para você passar uma informação com mais assertividade. E se cerque de pessoas assim, pessoal. Claro, vão ter aquelas pessoas que são diferentes do seu momento? Vão, ignora, somente isso, ignore. Também não vai arrumar confusão, arrumar briga, não vale a pena. Mas ignore e siga a vida dessa forma, fazendo o que você acredita que é o correto. Mas sempre tome as suas decisões. Por mais que você queira delegar alguma coisa, essa é uma decisão sua. Você teve que estudar para isso. Você teve que ter alguma certeza, de acordo com o que você analisou, que faz sentido você delegar alguma coisa. Então, delegue por conta da sua decisão e não por conta de ter ouvido de um ou de outro. Absorva, reflita e aí sim você executa o que você deseja executar. Com esse vídeo eu espero que tenha ficado claro os pontos principais que rodeiam o mundo dos investimentos. E isso daqui é o que você precisa executar para poder se tornar um investidor de sucesso. Você vai ter qualidade no que você executa e tranquilidade para seguir esse planejamento. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, considere deixar um like e deixe um comentário também do que você achou do vídeo, o que a gente poderia comentar mais especificamente. E é claro, inscreva-se no canal. Tem muita coisa boa para vir ainda, pessoal.